Você deveria se envolver em intimidade, mesmo que agora você está despertando e entendendo. Você não precisa de um ser humano para completá-lo? Você deve se envolver em intimidade. Agora, é claro, você não deve entrar nisso, nem você deve se envolver em intimidade. Deveria não ser. Você quer fazer ou não? Talvez a pergunta signifique: eu preciso? Só você pode saber disso. Se você sente que é a coisa certa, agora, então depois surge. Mas o fato de você não precisar mais ser completado psicologicamente não significa que necessariamente você não se envolva mais na intimidade. Significa apenas que a parte egóica de um relacionamento íntimo não existe mais. E isso é um grande alívio. Você ainda pode ter um relacionamento íntimo em um nível físico e emocional, sem a necessidade psicológica, que diz: preciso que você seja a resposta para a minha vida. Completamento psicológico, porque é aquela... Porque depois de um tempo você percebe que o outro humano não está cumprindo as suas expectativas, porque nenhum ser humano poderia. Mas você pode ter um relacionamento íntimo, mesmo sem a necessidade de estar psicologicamente completo. Você tem uma forma física, assim a forma física pode, por exemplo, ter desejo sexual. E novamente, também pode haver sentimentos emocionais que existem dentro do contexto maior, quando você está desperto, ou até mesmo o espírito que mencionei já está presente em sua vida. Então há um contexto maior para tudo isso, no espaço de quem você é. Essas coisas aparecem, tudo bem, é normal. E se não funcionar, ou se não tiver outra forma, porque você está na prisão, ou por algum outro motivo, então você pode viver com isso sem se tornar um ser infeliz. Porque então você está em contato com aquilo que está além da forma. A insatisfação no nível da forma cria alguma área em sua vida que está insatisfeita, e você pode sentir isso, e ainda assim não se transforma, não torna sua vida. Você também pode conviver com isso, sem ficar infeliz, ou sentir que não está mais vivo. Não, você está intensamente vivo, e nas profundezas dessa vivacidade, você não é uma identidade de forma. E nas profundezas dessa vivacidade, você não precisa de outras formas, mas pode desfrutar de outras formas. Mas a necessidade absoluta em si não existe, porque todas as formas já estão contidas nisso, em você. Em última análise, da cena mais profunda, do nível mais profundo, você está sempre encontrando a si mesmo em outra forma. Portanto, deve ou não deve, você pode ou não se envolver, como diz, se envolver em intimidade. Presumo que a crença de que existe um ser humano ali que vai te fazer feliz se dissolveu. E você percebe que não precisa disso para
não te fazer feliz, ou para te preencher. E assim, com a necessidade psicológica eliminada, você pode apreciar outro ser humano. E pode apreciar os níveis emocionais ou físicos, se eles estiverem lá. Só para te lembrar, pois eu tenho certeza que todo mundo sabe, uma maneira rápida de abandonar o pensamento é respirar conscientemente, o que significa inspirar e expirar. A respiração consciente significa que você observa a entrada e a saída, não visualmente, mas com a sua atenção interior. Algumas pessoas podem colocar seu ponto de observação nas narinas, mas provavelmente é melhor observar a entrada do ar, em outras palavras, para senti-lo, para que você sinta que está respirando. Você está fazendo isso de qualquer maneira, mas geralmente é inconsciente. Se você tiver que se lembrar de respirar, é claro que você morreria muito rapidamente. Oh, meu Deus, esqueci. Tarde demais. Então, consciente significa que sua atenção está lá. Sua atenção, então, segue a respiração conforme ela se move para dentro do corpo. E você sente isso. E ela segue a respiração quando você expira. Esse é um inspirar e expirar consciente. E imediatamente sua atenção se desvencilhou da consciência do pensamento. Então é assim que você pode descobrir o espaço interior imediatamente. Mesmo uma névoa de respiração consciente, uma inspiração e uma expiração, que é uma respiração completa, leva em torno de 15 segundos, talvez 10 segundos. Depende do comprimento da sua respiração, do tamanho dos seus pulmões. Você não precisa torná-lo muito longo ou diferente do normal que o corpo está fazendo. Você está apenas observando o que está acontecendo de qualquer maneira. E você descobrirá, se você estiver realmente lá, com a sua atenção no início da respiração, e no meio da respiração, e no final da respiração. Você não está pensando. Se você é real, se sua atenção está realmente lá, você não pode pensar ao mesmo tempo. É por isso que é uma ferramenta de meditação tão maravilhosa. É claro que é recomendado como um método de meditação, e algumas pessoas praticam por 1 hora. O que estou dizendo aqui é que você pode intercalar sua vida com muitas meditações, consistindo em 1 ou 2 movimentos da respiração consciente. Essas são muitas meditações que você pode fazer em qualquer lugar, aqui ou onde quer que você esteja. Isso significa que toda vez que você faz isso, você não está pensando. Se você estiver pensando, você não está observando a sua respiração. Isso é simples. Assim, isso é uma coisa interessante observar.
quando você está respirando, quando há consciência do seu peito se movimentando, não há pensamento. Quando ele está afundando, não há consciência disso. Então é uma maneira muito simples de, especialmente à noite, quando sua mente está dizendo que você absolutamente precisa pensar sobre seus problemas agora, ou às 3 horas da manhã, e se você não pensa em seus problemas agora, a sua vida vai entrar em colapso muito em breve. Não acredite em cada pensamento que vem à sua cabeça. Então diga ok. Digamos, vamos respirar conscientemente. E então, imediatamente você percebe uma mudança na consciência. Porque você saiu do naufrágio. E isso vai fazer você se sentir tão bem que você pode querer fazer de novo. E não é uma droga, não é uma outra solução. Uma droga significaria, geralmente, algo que leva você rapidamente para baixo, pensando. Mas a consciência de que falamos aqui leva você acima do pensamento. Requer um estado de alerta. Existem certas semelhanças entre o estado abaixo do pensamento e o estado acima do pensamento. Mas também existem grandes diferenças. O estado abaixo do pensamento é o estado em termos humanos, um simplório, uma pessoa que é tão simples que sua mente não está criando nenhum problema. Apenas aproveitando as coisas que vêm, apenas gosta de comer e beber, assim como um hobbit. No mundo eles são criaturas adoráveis. Eles não têm ego ainda, ou apenas um ego muito rudimentar, porque eles não foram totalmente absorvidos pelo pensamento. Então eles estão em um estado mais profundo de conexão com o ser do que a pessoa absorvida pela mente. É por isso que eles podem realizar tarefas importantes que as pessoas mais inteligentes não podem realizar. Porque o tolo é a figura mitológica tradicional muito importante em diferentes mitologias. Tem certos poderes que as pessoas mais avançadas não têm tantas vezes. A tarefa importante é dada ao tolo para executar, porque isso, obviamente, não está explícito. Eu estou dizendo isso agora, porque há um conhecimento intuitivo de que o tolo está mais profundamente conectado com a fonte da vida do ser. Ele não está totalmente perdido em pensamentos. Mas você não quer se tornar um tolo, novamente. Você tem que se levar acima, a um conhecimento muito mais profundo, a um mesmo estado de conexão, mas você passou pelo pensamento e ainda é capaz de usar a ferramenta do pensamento, sem ser usado por ele. É um passo enorme quando avançam na evolução. Mas para um observador externo, às vezes o humano completo e o chamado humano desperto não podem dizer a diferença, porque ambos parecem muito simples. E então a história sobre alguns mestres zen, quando eles tinham visitas, ocasionalmente eles os confundiam, porque havia um visitante que chegou para ver um famoso mestre zen e havia uma pessoa trabalhando no jardim. E disse, onde está seu mestre? Ah, lá naquela sala. E quando ele entrou naquela sala, o mesmo jardineiro estava sentado na cadeira do mestre. E disse, o que você está fazendo na cadeira dele? E então se descobriu que o jardim agora parecia tão simples, porque ele era o mestre. E muitas vezes,
Um longo tempo atrás, havia uma série de TV sobre Kung Fu, com David Carradine, que foi muito bem feito, porque o personagem principal era muitas vezes parte literal da atração de assistir. O personagem principal era frequentemente confundido com alguém fraco e totalmente ineficaz, porque ele sempre se movia. Ele não tinha ego, então ele se movia muito simples. Ele só tinha uma flauta de bambu ou algo que ele carregava com ele. Então ele conheceu essas enormes águias. Ele visitava lugares tecnológicos como o Texas, onde eles têm os egos ainda maiores. Pode ser, não necessariamente, mas... Então, o encontro dessa pessoa com quem o considerava um tolo, apenas em momentos que de repente a ação era necessária, esse ser pacífico, de repente, tinha uma enorme energia que fluía para ele. E, portanto, para derrotar as pessoas más ou quem quer que fosse, no episódio específico. De repente, a energia fluía para o seu corpo e ele ia lá e resolvia o problema. Imediatamente, com Deus, não há ego. Ele não fazia nenhuma identificação com essa ação e voltava imediatamente para sua presença, como se nada tivesse acontecido. Então, a pessoa que fez isso, o diretor, o roteirista, deve ter tido alguns insights sobre o estado de ausência de ego. Então, uma respiração consciente. Você se levanta para cima do pensar, que você não se torne estúpido. Você não precisa temer que você vai se tornar estúpido quando você não está pensando. Você realmente se conecta com uma inteligência mais poderosa que pode usar o pensamento quando necessário. Você só se torna estúpido quando está pensando, quando está caindo no sono ou na inconsciência. É um estado de torpor relativo, ou qualquer que seja a palavra, quando você se cansa, um certo torpor, se essa é a palavra certa, vem sobre você. E você vai ficando sonolento e não está mais pensando. Sim, aí talvez você esteja caminhando para um certo estado que poderia ser chamado de estúpido. Mas isso é muito diferente. Você se eleva acima do pensamento. E isso é, na verdade, que você está se conectando com aquela inteligência mais profunda, que é a própria consciência, a consciência incondicionada. E à medida que você faz desse seu lugar habitual, onde você mora, sua mente pode realmente funcionar de forma mais eficaz, porque pode ser usada por isso. Porque você já o desenvolveu. Você desenvolveu, tornou-se um ego e agora você o transcende. O que significa que você não o deixa para trás completamente. Ele ainda está lá para ser usado. Mas você não pode usar a mente efetivamente enquanto a mente estiver usando você. Então você tem um impostor fingindo ser você e pensando todos os tipos de pensamentos de acordo com o seu condicionamento, que não tem nada a ver com você, que é o condicionado. Os pensamentos são condicionados pela sua educação, pelo seu ambiente, pela cultura em que você nasceu e assim por diante. Então todo esse fluxo contínuo de pensamentos, que é investido com um senso de identidade, assume o controle e finge ser uma pessoa. Bem, basicamente é isso que é a chamada pessoa. Uma espécie de atividade de pensamento condicionada. Que tem um senso de si mesmo,
Então o Buda já explicou todas essas coisas. Esse eu é uma ilusão. É o mesmo eu que Jesus nos diz para negar a si mesmo. O eu ilusório que o Buda disse nem sequer existe. Anatta, o não eu. Então lembre-se da respiração. Muitas vezes durante o dia, você começa a sentir seu corpo com mais facilidade, conforme você respira conscientemente, 1 ou 2 vezes, você sente a vivacidade interior do seu corpo. Você pode levar a sua atenção também diretamente para o corpo, que é uma outra maneira relacionada à respiração. Porque a respiração leva a sua atenção para o corpo, mas você pode se concentrar no corpo. E essa é outra maneira de tirar a atenção do pensamento. Então, se você pensa que não pode, sua mente não vai te deixar em paz. Eu simplesmente não consigo parar de pensar. Isso não é verdade. É apenas outro pensamento que diz que você não pode. Não faça isso. Então, se você acredita nesse pensamento, então ele se torna verdadeiro para você. Mas se você perceber esse tipo de coisa, você não pode fazer isso, ou qualquer expressão que você use, por exemplo, eu tenho muito em meu prato, o que significa para a sua mente? Que você não pode fazer isso agora, talvez um pouco mais tarde. Ou, é claro que nunca chega um momento em que sua mente lhe diz, ok, agora você pode parar de pensar. Mas você pode. Então, atenção no corpo, e imediatamente você pode sair. Pode ser uma escolha. Aí está a consciência suficiente em você para ter escolha. Ainda há milhões no planeta cuja consciência não é desenvolvida o suficiente para sequer ter uma escolha no que diz respeito ao seu estado interior. Eles são totalmente dirigidos pelo seu condicionamento. Entidades totalmente condicionadas. Para dizer a eles que eles têm uma escolha, seria errado. Eles não têm. Precisam chegar a um lugar onde já existe um certo grau de consciência. Há sempre um grau limitado. Você se separou do pensamento e percebe que há um espaço consciente e há os seus pensamentos. E você começa a ter uma escolha. E, finalmente, é claro que tudo que você expressa na linguagem é uma perspectiva limitada. Nunca é toda a verdade. Então, sempre que alguém diz algo, nunca pode ser a verdade completa. Você sempre tem que olhar para outras perspectivas também. E quando eu digo que você tem uma escolha, é o que parece ser e é uma perspectiva útil. E útil em última análise. Você não está separado da totalidade da consciência. Então eu posso dizer, a consciência escolhe se expressar através de você, mas para você parece que você teve uma escolha, mas você é a consciência. Não vamos confundir muito, porque a linguagem pode complicar as coisas excessivamente. E não exige uma explicação final. Algumas verdades definitivas a serem expressas através de conceitos só podem apontar, como o famoso dedo apontando para a lua, que os budistas falam. O dedo apontando para a lua. Agora, geralmente, seu cachorro pensará quando você apontar para algum lugar, o cachorro geralmente olha para o seu dedo. Ouvi dizer que existem alguns cães que já são avançados o suficiente para olhar além do dedo. Eu ainda não conheci nenhum. Então, quando você tem um ensinamento espiritual, quando você aceita uma declaração e acredita na declaração,
em vez de ir para onde a declaração aponta, isso é confundir o dedo com a lua. Ainda há, por exemplo, eu digo que a quietude já está em você, está apenas encoberta por muito ruído mental. Então alguém poderia vir e dizer, eu acredito que a quietude já está em mim. Eu acredito nisso completamente. Sim. Mas você já provou? Não, eu apenas acredito. Um ser humano tem diferentes vocações e diferentes destinos. Em sua vida, o que quer que você faça como pessoa, um detetor de frequência não é chamado por um desejo ou destino para fazer algo grande, para criar um grande empreendimento, para ter um grande impacto no mundo, para estabelecer uma grande estrutura, para manifestar algo grande. Mas alguém que se sente feliz fazendo pequenas coisas com muito cuidado, amor e o mais importante, fazendo pequenas coisas em estado de presença. Então, um portador de frequência pode ser quem faz principalmente jardinagem, ou faz um trabalho artesanal. Essa pessoa, então, incorpora a presença em seu trabalho. Ou pode entrar em contato com pessoas em uma capacidade limitada. Quem quer que seja essa pessoa que entra em contato com ela, entra nesse campo de presença. Portanto, essa pessoa mantém a frequência de presença. E essas pessoas também são muito importantes. Alguns de vocês que talvez possam se considerar os detentores de frequência. Os detentores de frequência passam por momentos difíceis nesse mundo, porque nossa civilização não é voltada para dar a eles um lugar oficialmente reconhecido. Nos tempos medievais, na Idade Média, claro, um portador de frequência se tornaria um monge, ou uma freira, ou um eremita. E era para ser, havia milhões deles, e por isso era uma vocação muito reconhecida. Mas hoje em dia não é. Muitos mosteiros estão fechando. Portanto, os detentores de frequência precisam criar um nicho para si mesmos, onde possam manter a frequência de presença. Em um ser humano que está presente, afeta não apenas aqueles humanos que entram em contato com ele ou ela, mas um ser humano que mantém essa frequência de presença, mesmo que o que ele ou ela faz não seja mais importante, a consciência por trás disso é o que importa. E esse ser humano afeta muito mais pessoas do que é óbvio na superfície das coisas. Porque tudo o que acontece a alguém afeta a totalidade. Porque todos os humanos estão conectados em um nível mais profundo. Existe algo como uma consciência humana coletiva. E fico um pouco ansioso e nervoso, mas ao mesmo tempo também grato e alegre. A pergunta que sempre surge, estou pronto para isso? Eu estou pronto? Para ajudar essas pessoas que vêm com problemas para mim? Se você acha que está pronto, provavelmente não está. E se você acha que não está pronto, pode estar pronto. Se souber sair do caminho, sair do seu próprio caminho, tornar-se uma abertura, uma consciência pura,
quando se sentar com alguém. Eu suponho que você se sente. Quando você se senta com alguém, você se torna um puro. Você dá total atenção a essa pessoa. Você se torna consciência pura. Agora, você pode ter aprendido certas abordagens em seu treinamento, tornando-se um conselheiro ou um coach de vida. Você provavelmente teve treinamento e existem certas modalidades. Elas variam. Existem diferentes modalidades de psicoterapia e aconselhamento. Portanto, seja qual for a modalidade que você aprendeu, é claro que você tentará aplicar essa modalidade. Mas se você tiver apenas isso, não será muito eficaz. Você pode ter algum sucesso limitado. E a pergunta, eu estou pronto, se refere a ter dominado a modalidade que me ensinaram. Então, essa é uma pergunta justificável. E você pode dizer, bem, eu estou pronto. Porque sei exatamente como funciona. Mas o real em uma situação como essa não é a modalidade que você aprendeu e aplicou. Não estou necessariamente dizendo que você não deve usar isso. Você pode usar, mas perceber ao mesmo tempo o que é muito mais importante, que é o que está por trás da modalidade que você usa. E isso se aplica mesmo em modalidades altamente estruturadas, e intelectuais e mentais, como a psicanálise, que ela é muito psique e análise. Você analisa, você pega isso, isso e isso, e continua por anos. Mas mesmo aí, acontece que certos psicanalistas que começam praticando a sua modalidade, e depois vão passando os anos, e depois, aos poucos, os bons, aos poucos, sem saber, desenvolvem a capacidade de só sentar e dar atenção total ao outro. Tornando-se assim, eles gradualmente deixam de estar totalmente identificados com uma modalidade. E às vezes podem nem usá-la mais. E assim eles se tornam verdadeiramente eficazes. No momento em que se tornam um campo de consciência ou presença, em vez de uma pessoa sentada com a outra. Então isso precisa brilhar. Na modalidade que estiver totalmente presente, as palavras certas surgirão. Você fará perguntas, assim como Sócrates fez. Ele sempre começou fazendo perguntas, não porque já soubesse a resposta. Foi o início de uma tentativa, a tentativa conjunta de encontrar a resposta por meio do acesso, a dimensão da presença ou consciência. Então, se você pode estar lá como uma consciência pura, enquanto você se senta com isso, algumas pessoas chamam isso de cliente, alguns chamam de paciente, alguns não chamam de nada. Então você senta e ouve. Então você faz uma pergunta, e enquanto ouve, pode acontecer, se funcionar, que a outra pessoa possa se juntar a você, mesmo sem você realmente declarar isso explicitamente. Não há necessidade disso. A outra pessoa, sem saber, junta-se a você no estado de presença. Então você compartilha esse campo de presença enquanto fica sentado ali. E disso, curas e as respostas, se as respostas forem necessárias, realizações, curas, elas surgem disso. E é por isso que eu disse, se você acha que está pronto, provavelmente você não está. Porque então você pensa que está. Agora eu sei o suficiente, posso fazer isso. Agora, você se parece ótimo, que você tem essa autoconfiança.
Mas não importa o quanto você saiba, não importa o quanto você saiba. Isso não faz de você um grande conselheiro ou terapeuta. O conhecimento por si só não faz isso. Pode ser útil, mas a verdadeira transformação e a verdadeira cura acontecem por meio da presença corporificada. E sim, pode ser útil conhecer algumas abordagens. Existem certas modalidades que realmente fazem da presença, ou podem não chamar assim, a parte principal da modalidade. E essas são abordagens muito espirituais da psicoterapia. Faz muitos anos que eu leio esses livros, mas acredito, por exemplo, que a modalidade criada por Carl Rogers seja um deles. Onde você, o principal trabalho com o paciente, é dar atenção e acolhimento incondicional. Incondicional significa que você não julga, não coloca rótulos na pessoa ou em sua condição. É tudo baseado em atenção. Eu conheci algumas pessoas que passaram por Rogerian, acho que pode ser chamado de terapia, e algumas delas disseram que era muito chato, porque o terapeuta nunca disse nada. Então, claro, a mentalidade deles, você simplesmente ouve e você não julga. Ok, o tempo acabou, quando é a nossa próxima sessão? Muitos outros provavelmente se tornarão professores espirituais de uma forma ou de outra. E por isso é importante que, não importa de que forma, você faça o seu ensinamento espiritual, se o ponto de entrada é o trabalho corporal, ou o ponto de entrada é o aconselhamento, ou outra coisa, ou o aconselhamento nutricional, porque mesmo aí, isso pode rapidamente se tornar um ensinamento espiritual, sempre percebendo qual é a base de tudo, onde está o poder, você acessa o poder da consciência, enquanto está com alguém. Você não precisa estar totalmente desperto ou iluminado para ser eficaz. Ajuda, mas você pode ser eficaz. E eu conheci algumas pessoas que são eficazes na situação de ajuda. Eles estão totalmente presentes. Quando eles voltam para a sua vida privada, normal, nem tanto. E às vezes as pessoas que trabalham com eles, quando observam essas pessoas, ou acidentalmente ouvem algo, ao telefone, quando estão falando com o gerente do banco ou algo assim, e ficam muito chateadas. Aí eles falam, epa, essa grande pessoa que achei tão esclarecido, está me dando todos esses conselhos e ela fica chateada quando fala com o gerente do banco. Esse é apenas um pequeno exemplo. Ele fica chateado em muitas outras situações mais. E ainda na situação de ensino, pode ser muito eficaz. Então, tem gente, muitos que nessa área, eles podem entrar presencialmente. E então, em sua vida diária, às vezes eles podem e às vezes não podem. O ego se reafirma. Existem mestres espirituais que também ensinam espiritualmente. Às vezes até mesmo em grande escala e pode ser muito eficaz. Mas se você os visse em sua vida privada, diria, oh meu Deus, quem é esse cara?
Quando você pensa que tem escolha e de repente você se torna presente, isso significa que a presença escolheu vir através de você. Então, às vezes eu digo que você pode escolher, uma vez que você tenha um certo nível de presença. Você pode escolher estar presente agora mesmo, entrar na minha mente e começar a pensar na minha vida, de onde venho, para onde vou. Ou posso escolher ser reativo. Quando as coisas acontecem bem e parece que não tive escolha, mas muita gente ainda não tem escolha à reação. Eles são dominados pela reação. Mas quando há um certo grau de presença em você, você tem uma escolha. Você pode esquecer que você tem uma escolha, mas você tem uma escolha. É assim que parece de fora que você tem uma escolha, mas é verdade. Se você olhar de dentro, quando você pensa que tem uma escolha de estar presente, a presença está escolhendo passar por você. Quando você pensa que tem uma escolha e de repente você se torna presente, isso significa que a presença escolheu vir através de você. No entanto, é útil sentir que você tem uma escolha desta perspectiva, essa perspectiva externa. E é isso que a presença quer que você sinta, que você tem uma escolha, em última análise, você está pressionado, você é a única consciência. É apenas uma perspectiva útil, uma perspectiva temporária. E então, quando você está lidando com uma pessoa difícil ou uma pessoa inconsciente, que é a mesma coisa que uma pessoa desagradável, uma pessoa inconsciente, uma pessoa com raiva, então você tem uma escolha. Você pode ser arrastado para a inconsciência deles facilmente. Deslizar qualquer pessoa com raiva ou chateada, ou profundamente negativa e inconsciente, ela pode governar uma sala inteira cheia dessas pessoas. Como, digamos, se há uma reunião de comitê de 20 pessoas e uma dessas 20 está atacando gentilmente outras pessoas, essa pessoa pode puxar praticamente todo mundo em seu estado negativo profundamente inconsciente. É assim que um estado negativo pode ser contagioso. Uma pessoa muito inconsciente em uma sala pode fazer isso. Você quase também poderia dizer que, às vezes, algumas pessoas muito inconscientes podem criar uma guerra inteira, porque elas atraem os outros nisso. Poderia talvez ter sido como a Primeira Guerra Mundial começou. Ninguém exatamente sabe sobre o que todos eles estavam brigando. Começou com uma pessoa matando alguém, no que mais tarde se tornou uma Iugoslávia, mas eu não sei dizer os detalhes. É demais e eu não quero entrar nisso. Os chamados terroristas, o que quer que tenha matado alguém, isso se tornou a Primeira Guerra Mundial. Então, pegou milhões e milhões de mortos. Isso é algo gigantesco. Como eu disse, em uma sala, a mesma coisa, como uma pessoa inconsciente pode puxar todo mundo, e antes que você perceba, eles estão todos brigando e gritando uns com os outros. Então, há um perigo lá, porque você precisa saber disso. Mas se eu me lembrar que tenho a escolha naquele momento de ser atraído para isso ou estar lá como uma presença consciente, então você pode estar ciente, não é?
continue a estar lá como uma presença consciente, então isso pode fazer toda a diferença para o campo de energia. Na sala, isso pode dissolver a inconsciência dessa pessoa, profundamente inconsciente. Apenas uma pessoa que permaneça presente. E às vezes é muito útil que você possa ter um grupo de pessoas discutindo coisas, uma organização ou o que quer que seja que estejam fazendo. E uma pessoa lá que pode ser, como poderíamos chamar, uma âncora de presença, pode ajudar todo mundo a permanecer relativamente presente, enquanto discutem o que precisam. Na realidade, discuta. Isso é uma coisa maravilhosa quando você percebe essa possibilidade. Ou se você está em um grupo de pessoas e está lá como uma presença não reativa, e se os outros naquele grupo estão tão profundamente inconscientes que eles entram e saem em conflito violento, mentalmente, emocionalmente violento. Eles podem até entrar em conflito mesmo. Muitas vezes você vê em certos países, nos parlamentos, eles discutem algo e então, de repente, eles já se levantam e começam a bater uns nos outros. Em alguns países não é que eles não se odeiam, mas chegam muito perto de gritos. Isso pode ser, às vezes, até bastante divertido, mas se muitas vezes uma pessoa pode fazer muita diferença, a pessoa, se ela não puder afetar o seu campo de energia, então, muito rapidamente, você permanecerá onde você está, se o seu estado de consciência for esse. Pode acontecer com você acordar uma manhã e dizer, ok, eu não vou entrar aí. E é isso. Bem, você decide sair, diz adeus e pronto. Ou então eles ligam para você e dizem que não precisam mais de você, que vão ter que te deixar ir. Você é consciência. Enquanto você está andando nessa adorável cidade pequena, olhando para as coisas, conversando com as pessoas, seja a presença. Em vez de uma pessoa que precisa interpretar tudo que seja a presença por trás da consciência. Seja a consciência por trás das percepções dos sentidos, como agora. Você não pode melhorar esse momento adicionando pensamentos desnecessários a ele. Que pensamento você gostaria de adicionar a este momento? Você apenas diminui a vivacidade e a beleza desse momento. A mente, é claro, que não pode sentir isso e dirá o que fazer. Você quer dizer o que há de bonito nesse momento? Bem, a quietude nessa sala, o espaço, as luzes, os seres, o seu ser e a consciência de que você é, sem a qual ninguém disso conseguiria sentir a si mesmo como a presença consciente. Sim, também existe naquele mar, no oceano, mas você também é uma pessoa com um corpo e um senso personalizado de si mesmo. Então você deixa de ser um rebelde para ser um oceano. E então você pode ser ambos. Para que você não tenha mais que... Bem, você pode estar meditando e muito consciente, e geralmente as pessoas vão então dizendo, olha, eu estou praticando mindfulness, ou eles seguem sua vida diária. Ok,
Eu fiz mindfulness por 20 minutos. 8 horas depois, ou mais tempo para ter uma ação plena. É melhor do que nenhuma atenção plena. Claro, pelo menos talvez você a tem. Se você a tiver, talvez você esteja apenas tentando. Mas traga a cada momento de sua vida, para que você tenha, independente do que quer que esteja fazendo, sempre um senso de si mesmo com a presença. E isso é maravilhoso. Quando você pode sentir sua presença, ela não é sua, mas eu a chamo de sua. Porque no momento em que digo sua presença, eu crio uma dualidade. Existe você e a presença. Mas não existe esta dualidade. Que você é a linguagem da presença, ou a linguagem cria dualidade. Então, tudo bem. Sinta sua presença agora. Você é uma pessoa. Mas, para você ser uma pessoa, você precisa se lembrar de quem você é. É claro que você precisa pensar em mim, em minha vida, do que sua pessoa é ou não nesse exato momento. Mas você também pode ser a presença. Quando você tem pouca ou nenhuma conceituação em sua mente, mas apenas um surgimento do que antes era o pano de fundo, você vem para o primeiro plano. E então você começa a pensar sem perder o foco. Você tem a sensação de presença em segundo plano. Então, pensar não é nada ruim. É só quando o pensamento se torna egoísta e você se perde nele, então fica muito problemático. Cria um problema após o outro, fingindo querer resolver problemas que o pensamento egoísta cria. Então vamos praticar agora e aqui sendo a presença, sem pensamento e sentindo a libertação que é. Não precisa saber nada além disso. Nenhum conhecimento conceitual é necessário para isso. E se algum conceito for necessário, desde que alguém se aproxima de você e você está apenas olhando em volta, alguém vem e diz, ei, você pode me dizer como chegar a tal e tal rua? E a sua mente começa a pensar sobre essa questão, então está tudo bem. Então existe a natureza e existe o momento presente, aqui e agora. E eu pensei que não havia nada pelo que agradecer. Eu estou respirando agora. Sim, pode haver uma ou duas pessoas conosco, aqui e ali, que talvez estejam presas em algum lugar, em uma sala, e podem não sair por causa da sua deficiência física, ou eles podem estar na prisão. E eles dizem o que posso fazer, o que podemos fazer. Não podemos sair para a natureza. Bem, você precisa se lembrar que seu corpo também é natureza. Então, você pode começar por lá. Toda hora que você respira, isso é a natureza. A natureza está respirando o ar que você está respirando. É a natureza o próprio fato de respirar, pois é um processo natural. Não é uma escolha. É feito para você. Não é
tanto que você respira, embora, digamos, eu respiro, mas você é não o corpo que respira. Então é uma coisa natural que acontece com você. Eu não diria que eu estou controlando as batidas do meu coração. Você não faz isso, mas é a mesma coisa que o corpo faz. E isso é um processo natural. Por algum motivo dizemos que eu estou respirando, porque a respiração é involuntária. Você não pode parar por um tempo, mas não quer dizer, você pode parar por um tempo, mas não por tanto tempo, porque se você parar por muito tempo, a natureza assume. E você vai então, e a natureza leva você. A natureza que você vive, ela está no seu corpo. Então, mesmo que você não consiga sair, você pode começar por estar ciente desse nível de si mesmo, o nível físico, a parte natural de quem você é, o corpo. E não apenas dizendo, ok, estou olhando para as minhas mãos ou meus pés. Não apenas o físico, não a imagem externa do corpo, mas você pode entrar no corpo com a sua atenção. E isso é você. Esta é a natureza. Mesmo se você estiver em uma cela de prisão, você pode fazer isso. E mesmo se não houver oportunidade, você pode estar em um bloco de escritórios em Manhattan e você olha para fora da janela e tudo que você tem é talvez um pouco do céu. Ok, mas há um pouco de natureza. Lá você pode olhar para isso. Mas você tem mais natureza que isso em si mesmo. Então, quando você se senta em seu escritório, ou onde quer que seja, vá primeiro, conscientemente, que sua respiração está acontecendo. O corpo é a respiração. Estar consciente também da preciosidade do ar, que é uma substância tão preciosa. Então, reconhecer que, na verdade, faz parte do que às vezes é chamado viver em um estado de gratidão. Agora, algumas pessoas dizem, pelo que posso agradecer, não há nada na minha vida. O que eu posso ser grato? Bem, você está respirando. Sim, começa por aí. Se você começar a ser grato pelas coisas mais ínfimas, então, gradualmente, isso se expande. E essa mudança na consciência de honrar a vida, não importa o quão pequena seja a manifestação da vida como você mesmo, honrando, essa gratidão surge. E um estado de consciência totalmente diferente te traz coisas boas, mas você tem que começar com o bem que já existe em você. Se você quiser, eu faço, mas não há bem suficiente na minha vida. As pessoas dizem que eu preciso de mais coisas boas, que a vida que tenho não me deu o que eu precisava. Você tem que começar com o que você tem. É a coisa mais óbvia para se começar. E a coisa mais simples é esta, que você está respirando. Isso é algo muito bonito de se fazer. Sinta que está absorvendo essa energia que é o ar, que depois se funde com o seu ser. Essa é uma coisa incrível honrar. O processo da respiração. Honrar o fato de estar respirando. Você pode começar com isso que está se tornando, honrando o presente momento. Se você está procurando o momento presente, que é claro, tudo que existe, algumas pessoas leem o poder do agora e ficam surpresos com isso.
E eles ainda ficam surpresos quando digo que o momento presente é tudo o que existe. Em sua vida não há nada, não há passado e futuro em sua experiência, exceto quando você pensa sobre isso, mas não em sua experiência real que, bom, é realmente verdade. O maior filósofo poderia vir e ele não poderia argumentar com o fato de que só existe você. Apenas experimente o momento presente. Não há mais nada. A mente pergunta, bem, onde está o momento presente? Vamos começar. E eu sempre digo que o seu peito te leva para o momento presente. Porque você é respirando agora, e você está respirando mais uma vez. Todas as outras respirações, você se lembra ou antecipa mentalmente. E na verdade é dito que o Buda recomendou isso como uma meditação. Talvez até antes do Buda, mas o Buda certamente recomendou que as pessoas estivessem cientes e usassem a respiração deles como uma meditação. Ele não disse, até onde eu sei, que isso levará ao momento presente. E ele não disse que isso realmente pararia sua mente também. Ele apenas disse, fique atento à sua respiração. Então é tudo consciência do peito. A meditação tornou-se uma meditação budista que é praticada. Mas o perigoso é com os praticantes da meditação. Eles a transformaram em algo a ser alcançado por meio dela. Eles querem se tornar bons nisso. Você não pode se tornar bom em peito. Você é apenas isso. É apenas uma respiração. Então existe a natureza e existe o momento presente, aqui e agora. E eu pensei que não havia nada pelo porquê agradecer. Eu estou respirando, ou a respiração está acontecendo. Então, quando você se torna consciente disso, você começa a sentir que seu corpo também está vivo, vivo por dentro. Para sentir que não há uma energia que permeia todo o corpo, que é a natureza, e está muito perto disso. Ela é o mais próximo. Então você pode chegar a uma árvore tão perto quanto possível do seu corpo, ou qualquer outra coisa. Então isso é realmente o mais próximo que você pode chegar da natureza, e está lá em você, com o seu corpo físico. Mas quando você se torna consciente, e isso é algo para nós, para cada um de nós, fazer agora não para fazer, mas para perceber que não há como fazer, porque não temos que fazer nada. Você pode fazer, e às vezes ajuda, se mexer para ter um pouco de noção de que seu corpo está vivo. Isso pode ajudar, mas você pode ver isso. O corpo está vivo, eu posso sentir que sim, a respiração está acontecendo, e a vivacidade em meus pés, minhas mãos, minhas pernas. Muito sutil no começo, mas está lá, e há natureza. E isso já é um nível mais profundo do que o que você vê. Mas na natureza, quando você olha para uma árvore, você não pode ir mais fundo do que a imagem da árvore. Você tem que ir fundo dentro de si mesmo para que possa sentir a vivacidade da árvore. Você não pode sentir a vivacidade da árvore, a menos que você possa sentir a vivacidade em você mesmo. Se você não sentir a vivacidade em você mesmo,
Você está apenas se aproximando da árvore com sua mente. E sua mente pode dizer, olhe só que árvore legal. Mas você está perdendo a profundidade dela. Você está perdendo o fato de que há mais aqui do que a mente diz que há. Aqui, quando a mente diz que há, uma árvore ou uma flor, ou o que quer que seja que você está olhando e chama de árvore, e então acredita que a palavra que você anexou a ela é na verdade o que descreve sua realidade. Não é um rótulo, uma abstração que você colocou nessa coisa, que você realmente não consegue entender que isso é um ser misterioso, vitalmente vivo, com grandes profundidades, e é tão profundo quanto você, porque tudo vivo, ou todas as formas de vida, estão conectadas e saem da única fonte de vida. Então você está começando a sentir que quando você sente a vivacidade dos corpos internos, ainda não é a fonte mais profunda, mas você está indo nessa direção, ao não físico, à energia vital, que vem da fonte. Portanto, conectar-se consigo mesmo através da respiração e sentir o corpo interior, faz parte da conexão com a natureza. Todas as noites, quando entramos na fase sem sonhos do sono profundo, fazemos uma viagem à região do não manifesto. É nesse momento que cada um de nós forma uma só unidade com a fonte. É da fonte que retiramos a energia vital que nos sustenta quando retomamos ao manifesto, o mundo das formas separadas. Essa energia é muito mais importante do que o alimento. Nem só de pão vive o homem. Mas não se chega aos sonhos sem sonhos de um mundo consciente. Embora o corpo ainda esteja funcionando, nós já não existimos mais nesse estado. Você consegue imaginar o que seria penetrar nos sonhos sem sonhos, completamente consciente? É impossível imaginar porque nesse estado não há conteúdo. O não manifesto não nos liberta, a menos que sejamos capazes de chegar a ele de modo consciente. Essa é a razão pela qual Jesus não disse que a verdade nos libertará, e sim que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Não se trata de um simples conceito de verdade. É a verdade da vida eterna além da forma, que só se conhece de um modo direto. Mas não tente ficar consciente nos sonhos sem sonhos. É altamente improvável que você consiga. Na melhor das hipóteses, você pode permanecer consciente durante a fase do sonho, mas não além dela. É o chamado sonho lúcido, que pode ser interessante e fascinante, mas que não é libertador. Portanto, use seu corpo interior como um portal de entrada para o não manifesto e mantenha-o aberto, de modo que você esteja em conexão com a fonte em todas as situações. Não faz diferença até onde interessa ao corpo interior se o seu corpo exterior é velho ou novo, frágil ou rijo. O corpo interior não tem um tempo. Se você ainda não é capaz de sentir o corpo interior, use um dos outros portais, embora em última análise todos sejam a mesma coisa. Vou mencioná-los de novo bem rapidamente. O agora pode ser considerado como o portal principal, é um aspecto essencial de cada um dos outros portais, inclusive do corpo interior. Não podemos estar em nosso corpo sem que estejamos intensamente presentes no agora. O tempo e o manifesto estão indissoluvelmente ligados, do mesmo modo como o eterno agora e o não manifesto. Quando dissolvemos o tempo psicológico,
através de uma percepção intensa no momento presente, nos tornamos, direta ou indiretamente, conscientes do não manifesto. Diretamente, sentimos o não manifesto como o esplendor e o poder da nossa presença consciente, ou seja, sem conteúdo, apenas a presença. Indiretamente, temos consciência do não manifesto dentro e através do campo dos sentidos. Em outras palavras, sentimos a essência de Deus em cada criatura, cada flor, cada pedra e concluímos que tudo o que é sagrado. Essa é a razão pela qual Jesus, falando sobre a sua essência ou a identidade de Cristo, diz nas palavras de Tomé: rachem um pedaço de madeira, lá estou eu. Levantem uma pedra e me encontrarão ali. Um outro portal para o não manifesto é a paralisação do pensamento. Isso pode começar de um modo muito simples, ao prestar atenção à própria respiração, ou olhar concentradamente para uma flor, em um estado de alerta total, de tal modo que não haja espaço para nenhum comentário mental ao mesmo tempo. Existem muitas maneiras para criar um espaço no fluxo contínuo de pensamentos. É disso que trata a meditação. O pensamento pertence ao campo do manifesto. A atividade mental contínua nos mantém aprisionados no mundo da forma e funciona como uma tela opaca, que impede de nos tornarmos conscientes do não manifesto, conscientes da inexistência da forma e da eterna essência de Deus, tanto em nós mesmos como em todas as coisas e criaturas. Quando estamos intensamente presentes, é claro que não precisamos nos preocupar com a paralisação do pensamento, porque a mente para automaticamente. Essa é a razão pela qual eu disse que o agora é um aspecto essencial de todos os outros portais. A entrega, ou seja, o abandono de qualquer resistência mental e emocional ao que é, também é um portal para um não manifesto. A razão disso é simples, já que a resistência interior nos isola das outras pessoas, de nós mesmos e do mundo à nossa volta, fortalecendo a sensação de separação da qual o ego depende para sobreviver. Quanto maior a sensação de separação, maior a nossa dependência ao manifesto, ao mundo das formas separadas. E quanto maior a ligação com o mundo das formas, mais dura e impenetrável será a nossa identidade com a forma. O portal é fechado e somos afastados da dimensão interior, a dimensão do profundo. No estado de entrega, a nossa identificação com a forma se dissolve e se reveste em uma espécie de transparência, e assim o não manifesto consegue brilhar através de nós. Depende de nós abrirmos um portal em nossas vidas que nos conduza a um acesso consciente ao não manifesto. Entre em contato com o campo de energia do seu corpo interior, esteja intensamente presente, deixe de se identificar com a sua mente, entregue-se àquilo que é. Podemos usar todos esses portais, mas só precisamos de um deles. Quando algumas pessoas se encontram preparadas, elas entram em contato com o ensinamento espiritual do professor. E isto pode acelerar o processo de percepção. De que você realmente não precisa sofrer mais. E você está pronto para ouvir isso. Então Buda não falava de nada além disso. Isso há 2.600 anos atrás. De que pode haver um fim para o sofrimento auto-infligido. E quando você não mais inflige sofrimento a si mesmo, e lembre-se, são os pensamentos. Seus pensamentos fazem você sofrer mais do que qualquer coisa. Não é geralmente a situação. É a sua interpretação da situação, de quão terrível ela é.
E quando você percebe isso, então você vê que há outra maneira de viver, na qual você não mais confronta aquilo que é. E esse é o fim do sofrimento auto-infligido. Se eu não mais causo sofrimento a mim mesmo, eu não causo mais sofrimento nos outros, porque os dois caminham juntos. Vejam as suas vidas, as suas assim chamadas vidas. Se desmoronam e é doloroso. E nós não estamos negando ao não dizer que não é doloroso. É doloroso. Mas é uma chance, é uma oportunidade para as pessoas se aprofundarem e tomarem ciência de um fundamento, uma coisa a qual nós poderíamos chamar percepção verdadeira de proteção ou segurança, que não tem nada a ver com os aspectos externos de sua vida. E parece que é necessário para muitas pessoas vivenciarem adversidades na forma de perda, para serem levadas até lá. Voluntariamente elas não vão para lá. E nem todo mundo que vivencia adversidades chega até lá. Algumas são presas pelo movimento de reação e tornam-se profundamente raivosas ou dizem que isso não é justo. Ou que isso não deveria acontecer comigo, ou em você. Algumas vezes eu chamo isso de sem forma. Poderia chamar de espírito, porque o espírito é aquilo que não tem forma. E de repente, você tem a paz que transcende todo o entendimento. Porque você não pode explicar isso. Bom, eu estou tentando explicar isso, mas é difícil. Quando algumas pessoas se encontram preparadas, elas entram em contato com o ensinamento espiritual do professor. E isto pode acelerar o processo de percepção. De que você realmente não precisa sofrer mais. E você está pronto para ouvir isso. Então Buda não falava de nada além disso. Isso há 2.600 anos atrás. De que pode haver um fim para o sofrimento auto-infligido. E quando você não mais inflige sofrimento a si mesmo, e lembre-se, são os pensamentos. Seus pensamentos fazem você sofrer mais do que qualquer coisa. Não é geralmente a situação. É a sua interpretação da situação, de quão terrível ela é. E quando você percebe isso, então você vê que há outra maneira de viver, na qual você não mais confronta aquilo que é.
E esse é o fim do sofrimento auto-infligido. Se eu não mais causo sofrimento a mim mesmo, eu não causo mais sofrimento nos outros. Porque os dois caminham juntos. Vejam as suas vidas, as suas assim chamadas vidas. Se desmoronam e é doloroso. E nós não estamos negando ao não dizer que não é doloroso. É doloroso. Mas é uma chance, é uma oportunidade para as pessoas se aprofundarem e tomarem ciência de um fundamento, uma coisa a qual nós poderíamos chamar percepção verdadeira de proteção ou segurança, que não tem nada a ver com os aspectos externos de sua vida. E parece que é necessário para muitas pessoas vivenciarem adversidades na forma de perda, para serem levadas até lá. Voluntariamente elas não vão para lá. E nem todo mundo que vivencia adversidades chega até lá. Algumas são presas pelo movimento de reação e tornam-se profundamente raivosas ou dizem que isso não é justo. Ou que isso não deveria acontecer comigo. Ou ficam desanimadas. Eu não aguento mais. Ou você chora pelos próximos 5 anos. Você fica preso naquele movimento de reação. E você fica mais profundamente preso naquele padrão rígido. Mas existe uma chance de que você possa se aprofundar em si mesmo e abrir mão da busca por se identificar com qualquer forma em sua vida e, de repente, alguma coisa surge bem lá dentro que é cheio de paz. Você não consegue dar um nome para isso. E, de repente, você toca alguma coisa que não sabia que existia. Em você. Algumas vezes eu chamo isso de sem forma. Poderia chamar de espírito, porque o espírito é aquilo que não tem forma. E de repente, você tem a paz que transcende todo o entendimento. Porque você não pode explicar isso. Bom, eu estou tentando explicar isso, mas é difícil. Não nego que podemos encontrar uma forte resistência interna tentando nos impedir de pôr um fim à identificação com o sofrimento. Isso acontecerá particularmente se tivermos vivido intimamente identificados com o sofrimento emocional durante a maior parte da vida e se tivermos investido nele uma grande parte, ou mesmo todo o nosso sentido de eu interior. Isso significa que construímos um eu interior infeliz por conta do nosso sofrimento e acreditamos que somos essa ficção fabricada pela mente. Nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade vai criar uma forte resistência a qualquer forma de não identificação. Em outras palavras, você preferiria viver com o sofrimento, ser o sofrimento, a saltar para o desconhecido, correndo o risco de perder o seu infeliz, mas familiar eu interior. Se esse é o seu caso, observe a resistência dentro de você, observe o seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta
Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Só você pode fazer isso. Ninguém pode fazer por você. Mas caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com essa pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando o processo. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo, perto de outro que está queimando vigorosamente, e depois separamos os dois novamente, o primeiro tronco passará a queimar com uma intensidade muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Ser um fogo dessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual. Alguns terapeutas estão aptos a preencher essa função, desde que tenham alcançado um ponto além do nível de consciência e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente enquanto estiverem trabalhando com você. A razão pela qual não colocamos a mão no fogo não é o medo, e sim a certeza de que vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário. Basta um mínimo de inteligência e bom senso. Nessas questões práticas, é muito útil aplicarmos as lições do passado. Mas se alguém nos ameaça com fogo ou com violência física, talvez experimentemos uma sensação como medo. É uma reação instintiva ao perigo, sem relação com a doença psicológica do medo que estamos tratando aqui. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato concreto e verdadeiro. Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor e fobia, e etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Você está aqui e agora, ao passo que a sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia, e caso estejam identificados com as nossas mentes e tivermos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será a nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Além do mais, enquanto estivermos identificados com a mente, o ego rege as nossas vidas, como mencionei anteriormente. Por conta da sua natureza ilusória, e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego é muito vulnerável e inseguro, e vê a si mesmo em constante ameaça. Esse é o caso aqui, mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa. Agora, lembre-se que uma emoção é a reação do corpo à mente. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego, o falso eu interior construído pela mente? Perigo, estou sob ameaça. E qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente? Medo, é claro. O medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar, mas em última análise, todos os medos se resumem a um só: o medo que o ego tem da morte e da destruição. Para o ego, a morte está bem ali na esquina, no estado de identificação com a mente. O medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida. Por exemplo, uma mesma coisa aparentemente trivial ou normal, com a necessidade de estar certo em um argumento e demonstrar a outra pessoa que ela está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrirmos que estamos errados, nosso sentido de eu interior, baseado na mente, corre um sério risco de destruição. Portanto, assim como o ego, você não pode errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso e inúmeros relacionamentos foram destruídos. Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente,
não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de ter sempre razão, o que é uma forma de violência, vai desaparecer. Você poderá declarar de modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. O sentido do seu eu interior passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você, não mais de sua mente. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você. Ela está se defendendo de quê? De identidade ilusória? De uma imagem em sua mente? De uma identidade fictícia? Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, você deixa de se identificar com ele. Sob a luz da consciência, o padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente. Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. O medo será uma companhia constante para qualquer pessoa que esteja identificada com a mente e, portanto, desconectada do seu verdadeiro poder, o eu profundo e enraizado no ser. O número de pessoas que conseguiram alcançar o ponto além da mente ainda é extremamente pequeno, o que nos leva a presumir que, virtualmente, todas as pessoas que você encontra ou conhece vivem em um estado permanente de medo. Só o que varia é a intensidade. Ele flutua entre a ansiedade e o pavor, numa ponta da escala e um desconfortável, vago e distante sentido de ameaça na outra. Muitas pessoas só tomam consciência disso quando o medo assume uma de suas formas mais agudas. Os pensamentos, a identificação com os pensamentos é o ego. Mas os pensamentos que aparecem na sua mente são ligados à mente coletiva da cultura onde você vive, da humanidade como um todo. Então eles não são seus pensamentos, por assim dizer, mas você adquire da coletividade, pelo menos a maioria deles. Então você se identifica com o que está pensando e essa identificação se torna o ego. O que significa que você acredita nos pensamentos que surgem e que você constrói o conceito de quem é a partir do que sua mente está dizendo para você sobre quem você é. Opiniões, pontos de vista, isso sou eu, ou algumas pessoas conversam comigo, consigo mesmas, você é tão bom porque o mundo não reconhece você. Ou então a mente diz, você não é bom. Mesma coisa. Você não é bom em nada, você faz tudo errado, né? Então você acredita nisso e de repente você tem um baixo conceito de si mesmo. E por que você tem esse baixo conceito? Porque acredita nesses pensamentos. E por que você acredita nos seus pensamentos? E por que você está tendo esses pensamentos? Provavelmente você os pegou em algum lugar, talvez na sua infância, talvez sua mãe estava tão estressada que ela falou, você é mau. Pensamentos, então você capta certos pensamentos e eles ficam grudados na sua cabeça. Pensamentos que você ouviu na sua infância e eles são como formas de energia, como entidades. E eles ficam na sua cabeça e eles se recusam a sair. E quanto mais você acredita neles, mais profundamente arraigados eles ficam na sua mente. Então algumas pessoas ficam presas a entidades muito hostis. Estou dizendo entidades não como uma forma de fantasma, mas todo pensamento é uma forma de energia e assim podemos chamá-lo de entidade.
Então muitas pessoas nesse mundo estão presas a entidades hostis que negam a vida, que são continuamente críticas e ofensivas. Eles carregam isso na sua cabeça e acreditam que isso é o que eles são. Eles estão continuamente atacando a si mesmos. E se eles não estão atacando a si mesmos, estão atacando aos outros ao seu redor. Deixe-me dizer quem você é. Claro que o que esses pensamentos estão lhe dizendo, na verdade, é deixe-me lhe dizer quem eu sou. Você sabe, conhece a famosa frase, nós não vemos as coisas como elas são, nós as vemos como nós somos. O que significa que você olha a realidade através da tela dos seus pensamentos e através dos seus julgamentos que são condicionados pelo tempo. Este é um presente terrível para se viver e são como tapa-olhos, e é pior que um tapa-olho. É como olhar para a realidade através de cortinas grossas. Então a identificação com os seus pensamentos, a crença neles, não tendo espaço fora do movimento dos pensamentos, aqui de novo vemos falta de espaço dentro. Essa é a condição inconsciente, espiritualmente e completamente inconsciente. Então você se defronta com o fardo do ego, que você é o ego, que não é uma entidade diferente do pensamento. São pensamentos com os quais você se identificou. E o primeiro momento de liberdade surge quando você percebe que alguns pensamentos têm estado na sua cabeça por anos, talvez, e que eles são apenas pensamentos. E que você não é pensamento, você é consciência. Na vida de todo mundo, ou seja, no dia a dia, as coisas dão errado, você perde o ônibus, fica parado no trânsito. As coisas dão errado. Ou você perde algum dinheiro. Tudo isso é normal. Mas se você tiver o seguinte pensamento, somente coisas ruins me acontecem, você está extremamente consciente dessas coisas. E elas só confirmam para você que o seu pensamento está correto. E esta é uma percepção seletiva da realidade através da tela do pensamento. Então a realidade lhe confirma não somente isso, esse pensamento ou qualquer pensamento desse tipo, na verdade atrai coisas ruins, coisas negativas. Então liberdade vem de se distanciar e encontrar primeiro um pouco de espaço dentro de você, a presença. E de lá você percebe alguns pensamentos como repetitivos e apenas pensamentos. Só acontece coisas ruins comigo. Lá vem novamente. Já ouviu isso antes? Então, tornar-se livre do ego significa tornar-se livre dos pensamentos, da identificação com os pensamentos. E este é o fim do ego. Pode se apresentar novamente, vez ou outra, mas pelo menos isso é um despertar. Identificar-se com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe porque quase todos nós sofremos disso. E então consideramos uma coisa normal. O ruído mental, incessante, nos impede de encontrar a área de serenidade interior, que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso eu interior que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós.
Examinaremos esses pontos detalhadamente mais adiante. O filósofo Descartes acredita ter alcançado a verdade mais fundamental quando proferiu sua conhecida máxima: penso, logo existo. Cometeu, no entanto, um erro básico ao equiparar o pensar ao ser e a identidade ao pensamento. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vive em um estado de aparente isolamento, em um mundo povoado de conflitos e problemas. Um mundo que reflete a fragmentação da mente em uma escala cada vez maior. A iluminação é um estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Em unidade tanto com o universo quanto com o eu interior mais profundo, ou seja, o ser. A iluminação é o fim não só do sofrimento e dos conflitos internos e externos permanentes, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Que maravilhosa libertação! Se nos identificamos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições, que bloqueia todas as relações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu eu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. E essa tela de pensamentos, que cria uma ilusão de separação, uma ilusão de que existe você em um outro, totalmente à parte. Esquecemos o fato essencial de que, debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Por esquecemos, quero dizer que não sentimos mais essa unidade como uma realidade evidente por si só. Podemos até acreditar que isso seja uma verdade, mas não mais a reconhecemos como verdade. Acreditar pode até trazer conforto. No entanto, a liberação só pode vir através da vivência pessoal. Pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células no corpo humano. Mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa a mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. Só podemos resolver palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica. Não significa que estejamos usando a mente. Assim como os cães adoram mastigar ossos, a mente adora transformar dificuldades em problemas. É por isso que ela resolve palavras cruzadas e constrói bombas atômicas. Mas essas coisas não interessam a você. Pergunta então, você consegue se livrar da sua mente quando quer? Já encontrou o botão que a desliga? Então, é porque a mente está usando você. Estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. É quase como se algo nos dominasse sem termos consciência disso e passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade no momento em que começamos a observar o pensador. Ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber, então, que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento, e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar.
A menos que você acesse a frequência consciente da presença, todos os seus relacionamentos, principalmente os mais íntimos, vão apresentar defeitos profundos. Durante um tempo, eles podem dar a impressão de serem perfeitos, como quando estamos apaixonados, mas, invariavelmente, essa perfeição aparentemente acaba destruída por discussões, conflitos, insatisfações e até mesmo por violência física e emocional, que passam a acontecer com uma frequência cada vez maior. Parece que a maioria dos relacionamentos amorosos não leva muito tempo para se tornar uma relação de amor e ódio. O amor pode se transformar em agressões furiosas, em sentimentos de hostilidade ou num piscar de olhos, em um completo recuo da afeição. Isto é visto como normal. Os relacionamentos, então, oscilam por um tempo, por alguns meses ou anos, entre as polaridades de amor e ódio, e nos trazem muito prazer e muita dor. Não é pouco comum que os casais se tornem viciados nesses ciclos. Esse tipo de drama nos faz sentir vivos. Quando o equilíbrio entre as polaridades negativa e positiva é desfeito, e os ciclos negativos e destrutivos acontecem com frequência e intensidade crescentes. Não demora muito para o relacionamento acabar. Pode parecer que tudo se resolveria se conseguíssemos eliminar os ciclos negativos e destrutivos, permitindo que o relacionamento florescesse sem problemas. Mas isso não é possível. As polaridades são mutuamente interdependentes. Não podemos ter uma sem a outra. A positiva já contém dentro de si a negativa ainda não manifestada. Ambas são, na verdade, aspectos diferentes de um mesmo sistema defeituoso. Estou tratando aqui dos relacionamentos românticos. Não do verdadeiro amor que não possui opositores, porque nasce além da mente. O amor como um estado permanente ainda é raro de encontrar, tão raro quanto a consciência nos seres humanos. Entretanto, é possível haver lampejos breves e ilusórios de amor, sempre que existir um espaço no fluxo da mente. O lado negativo de um relacionamento é mais facilmente reconhecido como um defeito ou anormalidade do que o positivo, e é muito mais fácil reconhecer a fonte da negatividade no parceiro do que vê-la em nós mesmos. Ela pode se manifestar de várias formas, tais como possessividade, ciúme, controle, ressentimento, insensibilidade e egocentrismo, cobranças emocionais e manipulação, raiva e violência física, necessidade de ter sempre razão, de discutir, criticar, julgar, culpar, agredir, irritar ou se vingar, inconscientemente, de um sofrimento do passado imposto por um dos pais. Pelo lado positivo, há uma paixão pela outra pessoa. No primeiro momento, esse é um estado altamente gratificante. Sentimos que estamos intensamente vivos, nossa existência passa a ter um significado, porque de repente alguém precisa de nós, nos deseja e nos faz sentir especial. Além disso, provocamos as mesmas sensações no outro, o que faz com que os dois se sintam completos. O sentimento pode se tornar tão intenso que o resto do mundo perde o significado. Você deve ter percebido que existe uma certa dependência nessa intensidade. Ficamos viciados na outra pessoa que age sobre nós como uma droga. Quando a droga está disponível, nos sentimos muito bem, mas a possibilidade, ainda que remota, de que ela não esteja mais ali, disponível para nós, pode levar ao ciúme, à possessividade, a tentativas de manipulação através de chantagem emocional, culpa ou acusações, o que no fundo é o medo da perda. Se a outra pessoa nos abandonar mesmo, pode fazer nascer a mais intensa hostilidade ou um profundo desespero. Em segundos, a ternura amorosa pode dar lugar à agressão selvagem ou a um desgosto terrível. Onde é que está o amor agora? Será que o amor pode se transformar no seu oposto em segundos? Será que era amor de verdade ou um vício, uma dependência?